Fala pessoal, como o vídeo ficou um pouco extenso, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo cada time que começa a análise de cada moeda, tá? Então, caso você não queira ver a análise da Ethereum, mas está interessado em ver a análise da EOS, por exemplo, tem lá o tempo que começa essa análise. Perfeito? Para mais também, meus contatos estão aí na descrição do vídeo e até mais. Boa análise. Boa noite pessoal, hoje eu vou abordar todas as principais criptomoedas do margem e observar, analisar a possibilidade aí de onde elas podem ir no final dessa consolidação, beleza? Então vamos lá para o Bitcoin. Aqui no Bitcoin a gente tem essa LTB, né? Anteriormente a gente tinha uma outra LTB por aqui, que foi rompida no pump na crise do USDT, já descartei. E agora considero como principal essa nova LTB aqui, né? A gente tem uma outra linha de suporte aqui também, além dos pontos de 6 mil dólares e dessa outra LTA que se formou, tá? A gente tem aqui a junção da LTA que se formou desde 27 de junho, né? 25 a 27 de junho. Em seguida, o toque em 11 e 12 de agosto. E seguindo o preço aqui até 18 de setembro, em seguida 11 de outubro. Então a gente tem essa LTA formada. A outra LTA, ela vem do dia 13 de agosto e também toca os últimos fundos mais recentes, tá? Então essa aqui seria a nossa zona de suporte aí principal desse movimento agora, o que está rolando agora. Tá? No gráfico diário aqui a gente tem um suportezinho, num tempo menor eu vou explicar ele melhor. Essa linha azul aqui é uma resistência na média de 20 períodos do gráfico mensal. Acredito eu que terminando o mês aqui, isso deve chegar mais ou menos próximo a 4.500. Lembrando que o preço do Bitcoin não passa abaixo dessa média mensal desde outubro de 2014, para ser mais exato. O Bitcoin não atravessa essa média aqui para baixo, tá? Então, só lembrando aqui, pontos de suporte importantes. A média, né, em mais ou menos 6.370, aqui está até um pouco errado, mais ou menos em 6.370. As duas LTAs que vêm suportando o preço desde julho e agosto, certo? E a região mais importante aqui, os 6 mil dólares, né, que foi o maior suporte do preço até agora. H4 que a gente consegue ver aqui é um suporte muito interessante nessa região de 6.500, 6.530 mais ou menos. Lembrando aqui que a cotação é a cotação do preço na Bitfinex, tá? E são as moedas do margem da Bitfinex. Então a gente tem esse suporte em 6.530 que o preço vem respeitando, ele já vinha respeitando como resistência anteriormente. Depois se tornou um suportezinho, resistência, suporte de novo, até que a gente dropou dele aí, né? Teve essa queda aqui, ó, suporte, suporte, tivemos a queda, encontramos um novo suporte na região das LTAs, em seguida o grande pump aí da crise do USDT, e agora novamente a gente tem esse suporte em 6.500, 6.530 e a resistência aqui na região de 6.700, perfeito? Logo acima disso a gente tem outra resistência em 6.800. Como a gente pode ver aqui, o Bitcoin formou uma espécie de bandeira, né? Apesar do rompimento, a gente ainda não teve força para prosseguir. Em gráficos menores, a gente nota aí o preço acima, no H4 ele está brigando ali para ficar acima da média de 200. E no H2 a gente acabou de ter um dumpzinho recente, novamente encontrou um suporte aqui, a força compradora, né, deixando essa sombra grande, e o preço se mantém estável como nos últimos dias,
nessa região de 5.500. Caso ele perca o suporte, que a gente pode esperar é que esse novo suporte aqui embaixo, nessa região, nessa faixa azul, sirva como suporte, não? Então ele funcionaria de 6.250 a 6.380. É importante frisar o seguinte, essa média de 200, se o preço fechar abaixo dela aqui no mês, né, um candlezinho de força, é possível que a gente tenha aí a continuidade e volte a testar o fundo lá de 6 mil dólares, tá? Perdendo essa região aqui. Caso não, ele pode até acabar rompendo, como aconteceu aqui, mas como o mês ainda não havia fechado, então o candle não fechou, ele simplesmente vai deixar aqui uma sombra daqui para baixo no mensal, caso o preço feche nesse nível aqui acima. Perfeito? Caso o preço retome a subir, né? A gente tem uma nova alta. Novamente ele vai testar aqui a região dos 6.700, 6.670. Passando disso, a gente pode imaginar aí que ele venha buscar novamente o nível de 6.800 e 7 mil dólares, 6.900 aqui na LTB, tá? Compra para longo prazo no Bitcoin é praticamente impossível pensar por agora. De fato, eu só arriscaria uma compra rompendo esse nível de 6.900, né? Uma parcial ali, uma compra parcialmente, em seguida rompendo aqui essa média de 200 e o pivô de 7.500, tá? Para que a gente tenha aí esse caminho livre e bons suportes abaixo. No mais, a gente vai dar uma olhada aqui no BCH. BCH, o gráfico diário dele, como você pode ver, a gente tem uma cunha, tá? Muito semelhante aí, quem lembra a análise da XRP, que eu enviei a análise da XRP, a gente tinha uma cunha muito similar a essa, até aqui com alguns pontos interessantes de compra e venda nas resistências. Deixa eu jogar eles para cá. Então a gente tem essa cunha, o preço está muito afunilado dentro dessa cunha, a gente pode ter sim, caso venha o Bitcoin comece a se manifestar ou realmente encontre um suporte onde mantenha-se o nível e as moedas começarem a andar. A gente já está tendo esse fenômeno em algumas moedas, tem algumas poucas moedas aí que nos últimos dias acabaram evoluindo mesmo com o Bitcoin andando de lado. Não acredito por enquanto que o BCH faça isso, mas caso o Bitcoin tenha um desempenho positivo aí nos próximos dias, é uma possibilidade que ele rompa aí essa LTB, tá? E a gente tem uma evolução nessa cunha. O primeiro ponto aqui de resistência é em 600 dólares, em seguida quase 900 dólares, né? 880, né? Lembrando que sempre vamos acompanhar aqui também a média de 200, que vai servir como resistência nesse caminho. E uma valorização legal aqui possível seria próximo a 1.000 dólares aqui, né, neste pivô. Não acredito que de cara, a não ser que o mercado comece a andar mesmo de fato, o Bitcoin também rompa a sua LTB, que ele volte a evoluir até os 1.700 dólares, se eu não me engano, é a região ali de 61% de FIBO de toda essa queda, tá? Na verdade nem 61%, 38% de FIBO, 61% fica lá em cima em 2.700 dólares, que eu acho difícil a gente ter esse cenário, a não ser que tenha uma notícia muito positiva e que as outras criptos e o Bitcoin estejam evoluindo junto com as demais moedas, né? Como a gente pode ver, o Bitcoin tem servido como um índice do mercado, o termômetro do mercado. Ele cai, tudo cai, ele sobe, tudo sobe, né? Óbvio, tem particularidades aí, algumas outras moedas, mas a grande maioria acaba acompanhando esse movimento do Bitcoin. Perfeito? Passando então para a próxima moeda, né? Lembrando que todas as análises são em dólar. Se quiser que eu faça análise no par Bitcoin, pode ser que eu faça também. Só voltando aqui no BCH, que eu esqueci de falar da possibilidade de queda, né? Caso a gente haja aí, o Bitcoin realmente drop, volte para 650, quebra aquelas resistências, a gente vai ter a perca, né, dessa LTA,
se formou a partir de 12 de setembro, né? A gente está bem afuniladinho aqui, então a gente teria mais 2, 3 dias para o preço se decidir, né? É óbvio que ele pode continuar aqui andando de lado antes dessa decisão, mas como a gente vê que está respeitando aqui tanto a LTA quanto a LTB, o preço já está bem afunilado e a gente pode ter uma decisão aqui em poucos dias. Perfeito? Então, caso o preço de fato perca essa LTA, a gente pode ter uma queda aqui de cerca de 21%, mais ou menos, no suporte em 350 dólares, tá? Então, 350 dólares aí é um ponto de suporte e em seguida os 300 dólares, tá? Mas acreditando que ele vai continuar respeitando a cunha, a gente teria uma queda aqui dentro, aproximadamente em 350 dólares aqui. Tá? Então seria mais ou menos uns 21% de queda. É óbvio que nesse caminho aqui o preço pode vir andando de lado e a gente tem uma queda maior aqui, até 300, 315 dólares, próximo à região, essa região aqui onde foi suporte. Beleza? Agora sim a gente vai para o Ethereum. O Ethereum vem num canal de baixa, né, desde a sua valorização máxima em 1.400 dólares. Aqui no gráfico diário a gente tem, né, esse grande triângulo que pode ser a continuação da tendência aqui vigente, que é a tendência de baixa, como pode estar esperando também um rompimento positivo caso as demais criptomoedas acompanhem aí, essencialmente o Bitcoin, tá? Em um prazo menor a gente vê o triângulo aqui bem detalhado. Aqui a gente tinha um canalzinho de baixa logo depois do pump aí, provocado pela crise do SDT. Aqui a nossa LTA, que acompanha o preço desde 12 de setembro também, assim como o BCH. E aqui o nosso nível de afunilamento máximo, que ficaria em torno aqui de 28 de outubro. Perfeito? Eu não comentei desse nível no Bitcoin, depois mais para frente eu volto lá no final da análise e comento, esqueci de falar sobre isso. Então aqui se o Ethereum rompesse positivamente, a gente poderia ter uma valorização aqui até a metade do canal, né? Voltando nesse ponto aqui de suporte de 250 dólares e 240 dólares. Caso seja vencido, a gente tem aqui uma nova resistência, tá? Não é suporte, nessa região aqui entre 280 e 300 dólares. Perfeito? Caso a gente realmente quebre e veja aí um início de mudança de tendência, né? Putz, cara, o Bitcoin rompeu com candle de força e está evoluindo bem, o preço pode chegar a buscar aqui a região de 400 dólares, que é o topo desse canal de baixa do Ethereum. Perfeito? Então, caso a gente volte a descer, a gente tem um suporte em 192 dólares. O preço chegou aqui a tocar aqui uma, duas vezes. O preço poderia buscar então o final desse canal, a base desse canal, em 143 dólares aqui, aproximadamente 140 dólares, tá? Lembrando que a gente tem um suporte aqui também em 133 dólares. Ele não vai cair retinho, então é possível que o preço venha caindo à medida que ele vai se recuperando aqui e só encontre suporte de fato em 143 dólares, que é um suporte anterior do preço do Ethereum, suporte antigo aqui, ó, do ano passado, de junho do ano passado, de maio, junho e julho do ano passado, tá? A gente está falando aí de uma queda aproximada 26% a 30%, tá? Eu já dei uma analisada antes de fazer o vídeo, a maioria das quedas aí estão em volta entre 20% e 30%, caso elas ocorram. Vamos para a XRP. Então, beleza. Depois daquela cunha que a gente identificou na XRP, a gente teve a valorização devido até notícias aí de fechou contratos com grandes bancos, parcerias, né, com grandes bancos. A gente teve uma super valorização. O preço acabou tocando aqui na resistência, aliás, de 78 centavos, 79 centavos, e a gente tem uma outra resistência importante aqui em 94 centavos, $1 mais ou menos, tá? Atualmente, que segura o preço é a média de 200 períodos. Nessa região, aqui no diário a gente vê nitidamente a formação de um possível canal de baixa, tá?
o ponto de suporte aqui mais interessante, mais importante que eu vejo é essa região de 35 centavos e 32 centavos, tá? Que já eram suportes aqui antigos do preço. Ó, se a gente der uma olhada aqui para trás, eram suportes antigos. Eu não creio, a não ser que a gente entre numa tendência de baixa mais forte, o Bitcoin deu uma caída mais forte, que o preço realmente retorne aqui em 27 centavos de dólar nesse suporte anterior. Então, o mais provável aqui que pode ocorrer com a XRP é que ela siga dando continuidade ao canal. Num gráfico menor aqui, no H4 a gente tem essa LTA que vem segurando o preço, tá? Talvez uma oportunidade perfeita aí para a gente estar abrindo um outro short, caso o preço comece a demonstrar uma queda. E provavelmente ele deve buscar aqui o suporte em 35 centavos de dólar, aproximadamente 23% aí de queda. A gente tem mais dois suportezinhos aqui, que foi formado pelo preço. Esse aqui a gente pode até descartar, 42, 43 centavos. A gente vai mirar aqui nesse suporte de 44 centavos, 43,8. Tá? Esse é um suporte inicial, que eu não acredito que se vier uma forte queda, realmente vier um rompimento aqui, ele deve segurar muito brevemente, se segurar, e a gente manter aqui a baixa até os 35 centavos de dólar. Se caso essas notícias positivas fizerem realmente algum efeito para XRP no longo prazo, e como dito anteriormente, eu vou dizer isso em todas as análises, infelizmente, caso a gente também venha ter um movimento positivo do Bitcoin e das demais moedas, a gente pode sim ter esse rompimento positivo aqui, lembrando que tem uma média de 200 períodos do diário passando por aqui, aproximadamente em 53 centavos. Tá? Então a gente pode ter sim um rompimento positivo aqui. A gente vai encontrar resistências nessa região, onde o preço tocou várias vezes, tá? De 51, 52 centavos, mais ou menos por aqui. Ó. Essa aqui na verdade é até uma faixa, né? Se puder notar legal, a gente tem uma faixa aqui. Uma faixa de resistência, que antes foi suporte, né? Que está entre 49 e 50 centavos. Então é possível que a gente tenha uma valorização até esse ponto. Caso a gente rompa ela, a gente tem a média de 200 do diário logo aqui em cima. E a gente pode subir até essa região de 62, 63 centavos novamente, onde o preço fez um topo duplo. E caso mantenha a tendência, nós vamos encontrar suporte de novo em 78 e $1 aí num prazo maior ou numa valorização mais forte dos ativos, tá? Por exemplo, aqui na XRP, sinceramente eu vejo mais uma possibilidade de baixa do que de alta, mas de fato vai depender lá do Bitcoin. Muita gente nem tem negociado o Bitcoin nessa faixa de preço. Eu vou comentar isso no final quando eu voltar lá no gráfico do Bitcoin, tá? Analisando aqui a ANEL, então gráfico diário da ANEL, a ANEL encontrou suporte aqui numa região de abertura aqui da Bitfinex, tá? Mas essa não é a abertura da ANEL. A ANEL, se eu não me engano, foi cotada primeiro na Bittrex, e começou lá uma cotação perto de 2, 3 dólares, se eu não me engano. Aqui foi quando a moeda entrou na Bitfinex, tá? Então a gente tem esse suportezinho aqui, 14 dólares aproximadamente, né? A parte mais funda dele é aqui o mais interessante, né? Onde foi o fechamento, que foi mais ou menos em 15,50 centavos. A gente poderia estar próximo aqui a um fundo duplo, talvez, porque a gente tem um candle de força, tá nítido, e não tem a continuação, né? A gente não tem a continuação, muito pelo contrário aqui, a gente teve essa correção e aparentemente a quebra dessa cunha que o preço vinha se formando, vem formando, desculpa, que o preço vem formando. A gente tem um padrão aqui de canal durante um tempo e depois acaba virando aqui uma cunha. A gente tem uma fuga dessa cunha, uma fuga rápida, em seguida o preço volta aqui para a cunha e passa a respeitá-la, tá? Mas não descartei a resistência aqui desse nível dessa LTB que tocou aqui 4 vezes os topos, tá? Aqui no H4 a gente vê, então, o candle de força, né, do
provocado pela crise do USDT. Em seguida, a gente vê uma coisa que a gente não viu nas outras moedas, né? A XRP até que tentou, mas BCH e Ethereum, por enquanto, não. Um reteste lá de cima da resistência. E agora a formação de um triângulo, um triângulozinho aqui que pode dar, sim, a continuidade, né? A gente tem aqui este primeiro movimento e aqui talvez um segundo movimento para um reteste. Perfeito? Aqui embaixo a gente já provou essa região de suporte, né, onde a gente tem aqui, para mim, chegou a fazer um fundo duplo, descartando a sombra lá do fechamento do diário, né, e uma região de suporte aqui, acompanhando essa LT aproximadamente em 16,60 mais ou menos, seria aí a nossa região de suporte. Tá? Então a gente tem o suporte da LTA formada pelo fundo provocado, né? Aqui no diário isso aqui é só uma sombra, perfeito? Não tem esses fechamentos de candle aqui, mas se a gente traçar essa LTA aqui, nós temos outra zona de suporte em 16 dólares, em 16 dólares, em seguida em 15,30, que foi o suporte aqui mais forte por enquanto e aonde eu considero que provocou um fundo duplo. Então, em caso de valorização aqui da NEL, a gente pode pensar o seguinte: primeiro ponto, ela vai buscar aqui essa região da média de 200, vai fazer o reteste deste suportezinho aqui, perfeito? Dessa resistênciazinha, né? Vencendo, a gente tem mais uma resistência aqui, onde o preço realmente foi suporte e resistência no passado. Então buscaria aqui aproximadamente os 18 dólares e 50 centavos. Então zonas de suporte, resistência, aliás, 17,75, 18,50 e caso ele vença essa região, a gente tem um caminho livre aqui para buscar a LTB, que vai provocar aqui outra resistência no preço e os topos posteriores, né, anteriores, aliás, em aproximadamente 24 dólares, 25 dólares, né? Esse é o cenário que a gente tem para NEL. Então, no curto prazo aqui, o preço se mantém estável, ele está quase perdendo esse triângulo, mas até agora nada que indique uma queda ou uma alta, né? Voltando aqui para a próxima moeda, o Litecoin, a gente tem uma situação semelhante ao Ethereum, né? Um grande canal de baixa que vem se perdurando por muito tempo. Porém, o Ethereum tocou no canal dele hoje, está fazendo um sinal gráfico acima, né? A Litecoin ainda anda rodeando a base do canal e um suporte, tá? Então a gente teve a descida lá da Litecoin de quase 400 dólares até 51 dólares, né? Em seguida, a gente encontrou várias vezes suporte nesse ponto de 51 dólares e agora a gente está vindo bem afunilado aqui, ó, com a média do canal, né? O preço médio do canal, né? Entre o suporte de 51 dólares e a linha média do canal aqui aproximadamente em 55 dólares, tá? Esse suporte de 51 dólares é um suporte antigo, né? Um suporte aqui do preço que vem do ano passado e abaixo dele, caso a gente perca, o próximo suporte é 38 dólares, tá? Então, caso a gente tenha um cenário aí negativo no preço, um rompimento para baixo, ele deve respeitar o canal, que ele vem respeitando durante todo o ano, além de buscar esse suporte aqui em 38 dólares, tá? É um suporte forte. Se a gente der uma olhada aí, abaixo dos 38 dólares, o próximo suporte é só em 22 dólares. Então, dificilmente ele vai acabar rompendo esse suporte aqui de primeira, tá? A não ser que a gente tenha um cenário muito feio, óbvio. Não dá para descartar essas possibilidades. Então, seria uma desvalorização aí aproximada de 25%, né? Até o suporte, caso o preço perca o suporte de 51 dólares. Perfeito? Como a gente pode ver aqui, está formando também uma bandeirinha lá no gráfico de 4 horas, a gente vai ver isso melhor. Aqui, se a gente fizer
um ajuste fino, a gente vai ter uma bandeirinha, né? Tem uma LTA aqui, o preço vem respeitando. A LTB, tá? Para mim o ponto mais interessante é esse rompimento aqui, a gente tem umas sombrinhas. Então caso o preço rompa essa LTB, desculpa, a gente pode ter o reteste aqui dessa região de resistência em 57 dólares. Vencendo isso, acho que o preço aí fica livre para buscar a resistência mais alta em 63 dólares e em seguida 67 dólares, tá? Lá em cima quando a gente teve aquele dropzão lá do preço. No longo prazo, a gente poderia estar buscando aí a região. O preço poderia estar buscando aí, além dessas resistências de curto prazo, em 60 dólares, né? 57 dólares, 60 dólares, o preço poderia, num futuro, buscar a base do canal em 67 dólares, que é aqui a resistência mais importante, né? Vencendo o canal, a gente poderia pensar em uma nova alta, alguma outra possibilidade. Aqui a gente tem quase um fundo duplo, uma tentativa, quem sabe quase um fundo triplo e quem sabe a possibilidade aí de valorização, tá? Vamos ficar de olho. Ponto importante no Litecoin, então, 51 dólares de suporte e resistências em 57 dólares e 60 dólares, tá? Se eu não me engano, a IOTA está um pouco semelhante ao Litecoin, né? A gente também tem um canal. O preço vem respeitando o ponto médio deste canal. Aqui a gente tem um forte suporte, né, em 46 centavos. Os suportes anteriores em 33 e 28 centavos. E a mínima antes dessa outra pernada aqui foi 30 centavos. Eu acho difícil a gente perder esse ponto em um movimento de queda, tá? Então, caso a IOTA, que também tem formado aqui um grande triângulo, a gente for jogar aqui, ó, a gente tem uma LTA aqui, a gente tem essa outra LT formada pelo triângulo, pela média aqui, né, dos candles dentro do canal, e caso o preço venha a perder essa LTA e esse suporte em 46,5 centavos de dólar, a gente poderia ter uma queda aqui de aproximadamente 30%, onde ele buscaria ali aquele suporte, aquele antigo ponto de suporte de 31, 33 centavos de dólar, tá? Estourando aqui, buscaria a base em 29 centavos, mas eu acredito que nem fecharia aqui um candle diário, tá? Então, como alvo, caso seja rompido, a gente vai buscar essa região de 33 centavos aqui, que daria mais ou menos 30% de queda. Caso o preço venha a valorizar, no curto prazo, a gente tem uma região aqui de suporte, foi agora resistência, né? Foi um suportezinho do preço. O preço vem respeitando toda essa região. Coloquei a faixa porque realmente é uma região. O preço vence, afunila, não consegue vencer nem para baixo, nem para cima, nem para baixo, nem para cima. A gente tem essa região aqui que é entre 52 e 55 centavos. E caso ela seja rompida positivamente, a gente pode esperar aí que também essa zona vai ser rompida, né? Então nossa entrada ficaria a cargo, né, de uma lateralização acima aqui dos 55 centavos de dólar, e a gente buscaria aqui as resistências próximas em 68 e 79 centavos de dólar. Então o preço poderia valorizar, vir andando aqui, a gente encontraria a base do canal aqui, a LTB do canal da IOTA. Além da IOTA, a gente tem aqui a ELS. A ELS também vem no canal de baixa. O que é interessante aqui é que essas moedas formaram LTAs em 12 de setembro. Tá? A ELS já formou uma LTA bem mais antiga que em 14 de agosto. Cerca de um mês antes ela já vem respeitando essa LTA. Ela caiu menos que as outras moedas, mas também evoluiu menos. Tá? Além disso, ela quebrou a tendência que vinha lá dos 23 dólares, né? A tendência de baixa. Quebrou esse canal já por algum tempo, tá? Cerca aí de quase um mês, né? Desde 25 de setembro aí, quebrou essa tendência
e vem andando de lado aqui, formando fundos menores e também topos menores, tá? Então a gente pode ter aqui talvez um grande triângulo, e aí vai ficar a cargo do movimento do Bitcoin, do mercado, para saber se esse rompimento seria para cima ou para baixo. Caso rompa para baixo aí, a nosso principal suporte, né? Eu não sei se vai dar para avaliar esse canal ainda, mas nosso principal suporte vai ser aqui em 4 dólares, 4,15 aproximadamente, né? É um ponto anterior aqui de suporte, tá? E logo abaixo a gente tem os 3 dólares, que eu acho difícil, a não ser que a gente engate realmente em uma tendência aí de baixa, tá? Seria uma queda aí aproximada de 20%, perfeito? Até esse primeiro suporte em 4 dólares, 4,15. Para cima, caso a gente tenha uma valorização positiva, a EOS deve buscar aí, rompendo essa resistência em 5,70 aproximadamente, né, que foi um suporte aqui anterior do preço, antes daquela grande valorização até os 23 dólares. Rompendo aqui, provavelmente o preço vai buscar esse maior topo, essa maior resistência, cerca de 20% acima também, em 6,70, que foi uma outra zona de suporte, de resistência e suporte do preço, tá? Aqui resistência, aqui suporte, aqui o suporte rapidinho, rompeu, aqui já resistência de novo. Então vai buscar o 6,70 e caso prossiga, né, a gente tenha a valorização, pode buscar aqui essa média de 200 e essa outra linha de resistência em 8,90, quase 9 dólares, tá? Que também é uma linha antiga aqui do preço. Né, e aí a gente teria uma valorização aí de cerca de 55%. Não vou me atinar muito aqui na EOS no gráfico menor, porque já está bem afuniladinho aqui. Aqui é venda, seria rompendo 5,30, 5,27 mais ou menos, e compra somente acima de 5,65, 5,70. A gente pensaria numa compra com alvos aqui para cima. Lá no gráfico menor o preço está muito afunilado, está muito cheio de sombra, então não chega a valer nem a pena olhar. Dando uma olhadinha aqui nas RX, no gráfico diário, a gente tem aqui a formação, né? O início de uma formação aqui de uma cunha, o preço vem respeitando essa cunha, acabou rompendo, tá? Não rompeu muito, né? Acabou encontrando resistência próximo ao topo anterior, né? Nesses fundos aqui, onde já tinha sido resistência, depois foi um suportezinho, resistência de novo, e aqui a mesma coisa. Perfeito? No gráfico diário aqui, o preço das RX formou uma bandeirinha, temos também essa bela LTA, e aqui no H4 a gente tem a bandeira muito bem formada e a possibilidade aí de uma quebra, tá? Que é o que está mais eminente na minha opinião, né? Buscando aqui essa região de 79 centavos, 80 centavos, onde a gente vai ter este suporte aqui. Tá? Próximo aos 80 centavos vai dar cerca de 6% de queda. Então, caso a gente faça uma venda aqui, a gente vai estar buscando o alvo em 80 centavos, 80,5, 81 centavos. Num prazinho maior, essa LTA aqui deve funcionar sim como suporte. Porém, se a gente pegar aqui no gráfico diário, a gente tem a tendência, né? Então a gente tem a quebra aqui da tendência. Fez o fundo de novo, e a gente começa. Ó, a gente tem uma onda 1, 2, 3, 4, 5 perfeita, tá? Então é possível que a gente faça um A, um B e um C aqui novamente em 70 centavos, 67, 65 centavos, essa região aqui de preço, onde seria talvez uma compra ideal, né? Talvez o preço ande mais de lado e use a LTB que foi rompida como uma linha de suporte também, tá? A gente teria uma grande LTB aqui e talvez a compra para um segundo próximo rompimento. E caso isso ocorra, a gente vai estar ligado aí para entrar nessa retração, né? O preço encontraria suporte então na região de 80, ele voltaria a encontrar resistência 86, a gente entraria vendido mais ou menos por aqui, com um stopzinho acima desses topos, buscando a desvalorização até ali os 67, 70 centavos de dólar. E a gente teria uma queda aproximada de 22, 23%. Uma possibilidade de alta
somente aí rompendo essa M200, né? De preferência com candle de força, já que a gente já tem a resistência aqui. Temos outra resistência em 1,26 aproximadamente, uma outra resistência em 1,26, então o preço precisaria romper de fato com um candle de força aqui, se manter assim e a gente ter continuidade para estar buscando aqui 1,30, 1,26 de valorização, tá? Acho difícil, pelo que me parece ela vai acabar corrigindo mais um pouco, mas caso isso ocorra, né? Tem essa quebra aqui da M200, a possibilidade de fazer uma compra, a gente poderia ter uma valorização aí de 30% a 8%, se caso o preço pare aqui na resistência, né? Caso ele vá até o próximo topo, a gente poderia pegar em mais 30% de valorização na ZRX, a 0x. Nossa próxima moeda, já falamos aqui de ZRX, a ZEC também está interessante dentro de uma cunha, tá? O Zcash. Zcash tem de uma cunha e o que eu estava falando, ó, sobre o movimento contrário. Ó. Esse aqui é o candle provocado pela crise do SDT e a gente nota que, por exemplo, a Zcash, ela acabou subindo e está testando de novo esse ponto. Isso é bem interessante, coisa que as outras moedas não estão fazendo. Apesar do Bitcoin estar parado, ela foi lá, caiu, né? O Bitcoin fechou lá embaixo. Se a gente fosse parear, o Bitcoin não chegou a valorizar muito mais. Então ela estaria andando mais ou menos nessa região aqui de 115 dólares. E ela não, ela já subiu aí aproximadamente 11%, tá? E foi buscar o topo lá de novo e está testando esse topo outra vez e no fim de uma cunha, tá? A gente também tem aqui, ó, um fundo duplo. Descartei esse candle aqui, parece que foi um derrame, um candle de stop, alguma coisa do tipo, tá? Além de ser um candle de força violento, porque olha a abertura e o fechamento dele. Os vendedores então levaram até aqui embaixo, ou foi acionado vários e vários stops, né? Até que o preço chegasse aqui, e logo em seguida todo mundo veio, comprou e a gente teve o fechamento, e em seguida um candle aqui de força e a continuidade. Então a gente tem o fundo duplo aqui, ou triplo, né, se você quiser considerar essa região. Mas nós temos um fundo duplo e talvez a possibilidade aí de uma valorização. E o que poderia ocorrer na Zcash? Ou afunilamento desse movimento, caso a gente tenha uma queda no Bitcoin, alguma coisa que provavelmente vai acabar influindo, a gente poderia ter o afunilamento aqui com essa zona de suporte sendo a zona mais interessante, os 108 dólares. Vamos ver se a gente tem alguma coisa aqui além de abaixo da cunha. Caso ele perca essa região de 108 dólares, deve acabar buscando aqui os 80 dólares. Né? Vamos dar uma olhadinha aqui no passado, aonde são as suportes e resistências da ZEC. Né? Então vai ser basicamente isso aí, 73,55 dólares. Tá? Então, perfeito. Caso a gente tenha um rompimento negativo aí, a gente acabe perdendo essa região dos 108 dólares, 106 dólares. Então, caso a gente acabe perdendo essa região dos 108 dólares, 106 aqui, né, na última baixa, a gente pode estar buscando aí o final dessa cunha, né? A gente teria um alvo aí aproximado de 27% e a região entre 27 e 30, né? E essa região aqui com o próximo suporte em 73 dólares, né? Em caso de alta, né, a gente só compraria no rompimento aqui, na minha opinião, de 130 dólares, 132 já daria para entrar, 131 em alguma coisa. Nós buscaríamos aqui a correção dessa cunha, né? Então meus alvos iriam muito próximos às próximas resistências aqui, né, perto dos topos anteriores, então 130 a 150 dólares na próxima resistência, né, cerca de 17% de valorização. E a gente teria a possibilidade de ter uma continuidade aqui para buscar essa média de 200, né? Então, e a resistência posterior em 220 dólares, tá? Daria mais ou menos entre 45 a 65% de valorização. Aqui também é um ponto importante de resistência que antes foi um suporte aqui grande do preço, né? O preço bateu, foi suportado, até que rompeu, virou resistência aqui. Então eu buscaria aqui meu alvo final aproximadamente em 223 dólares, caso a gente tivesse aqui um belo rompimento, um candle de força, etc. Uma parcialzinha somente em 150 dólares, para a gente ficar com um preço médio legal, e tentaria empurrar esse trade aí, subir no stop, até que ele buscasse o alvo aqui em 215, 220 dólares. Perfeito?
Essa é a visão aí que eu tenho para a ZEC. Então venda para mim só abaixo de 106, 107 por aí, e compra só acima de 131, 132 aproximadamente. Além da ZEC, a gente tem aqui o Ethereum Classic, que também vem em uma cunha, né? A Ethereum Classic, então vem acompanhando essa cunha, tá? A gente tem uma região aqui de suporte em 9 dólares, que é uma região antiga aqui, ó, onde o preço já tocou algumas outras vezes nela, né? 9,60, 9,50 aproximadamente. O suporte, próximo suporte depois desse são os 7 dólares. E aí, se perder isso aqui, é queda. Vamos ter 6 dólares e voltaríamos para a região de 3 dólares aí, que eu acho bem difícil. Mas aqui no curto prazo, que é o que a gente está analisando agora, a gente poderia considerar aqui talvez uma bandeirinha, né? Alguma coisa como uma bandeirinha de baixa. Mas estamos muito pertinho do suporte, tá? Então, caso o preço rompa aqui, é possível que ele busque novamente os 9 dólares. Né? Faça aqui um fundo duplo, algo do tipo. E se mantenha afunilado aqui dentro. Tá? Não creio que passe por hora dessa base da cunha. Mas caso passe, a gente teria aí como alvo os 7,80 centavos, né? Aproximadamente aí uma queda de 20% também, 17, 18%. Aqui a possibilidade que eu enxergo é que o preço vá se afunilando e venha respeitando esse fundo, né? A gente pode ter aí talvez uma escapada e a gente retorne para pegar uma boa valorização. E os pontos onde eu buscaria meus alvos são em aproximadamente 13 dólares. Então, em um rompimento eminente aqui dessa LTB, a gente teria mais ou menos 30%. Essa região aqui de 18 dólares também, onde a gente tem aqui uma resistência, suportes antigos aqui. Essa região aqui de 18,60. Esses aqui seriam meus alvos, tá? E aí, óbvio, né? Sempre lembrando da média de 200 no meio do caminho, mas a gente teria também aproximadamente aí 70% de valorização. Tá ok? Além da ETC, a gente vai ter aqui, vamos para as menores, as que tem menores volume, né? OMG. A OMG também em uma situação deveras interessante, tá? Apesar de não ter muito volume, a gente tem aqui também um fundo duplo ou triplo, né? Como preferir, onde o preço caiu em 12 de setembro também. Já testou esse fundo por 3 vezes e agora a gente está ameaçando aqui até a quebra, tá? O preço, inclusive, está mais elevado do que o ponto de onde foi lá a crise do USDT. Também se vai da máxima dessa crise aí. Em termos de suporte, o que a gente tem para baixo aqui, exatamente essa zona onde o preço encontrou suporte, nos 3 dólares, onde ele fez esse fundo duplo aqui. Essa zona onde ele encontrou os 3 dólares no fundo duplo. Perdeu, então ele quebra um movimento anterior, né? A gente tinha um movimento de baixa. Ele quebra esse movimento de baixa. Por si só aqui começa a ameaçar prosseguir, né? Então o ponto ideal aqui de compra para a gente seria aproximadamente rompendo essa região entre 3,80 a 3,60 aqui. Então passando ali de 3,60, 3,61 já dá para pensar uma compra. Passou de 3,80, a gente aumenta a mão e tenta seguir o preço, acompanhar aqui. Outra possibilidade são, aliás, as regiões de alvos aí seria os pivôs anteriores, né? Então buscaria um alvo aqui próximo a esse pivô de 5 dólares, né? Cerca de 30% acima do preço. E nessa região aqui onde antes foi suporte do preço por várias vezes e agora virou resistência lá em 6,70, tá? Então fecharia a operação ali próximo a 6,70, buscaria essas duas zonas, né? Então uma compra aqui acima de 3,60, outra compra maior se romper os 3,80 e alvo final em 6,60, 6,70, aonde foi uma zona aí de suporte e agora vai ser resistência do preço. Perfeito? Esses são alguns exemplos de moedas aí que eu disse que estão andando divergente das demais primeiras lá que eu acabei apresentando, tá? No curto prazo aqui, ó, MG,
pode ocorrer que a gente tenha, né, uma queda e um novo reteste aí, ou desse suporte em 3 dólares, 3,20, ou realmente do suporte aqui em 3 dólares e o preço acaba lateralizando, formando um caixote, alguma coisa do tipo, até que ele inicie de fato uma nova tendência aí de alta. Tá? Além do AMG, a gente vai ter a SAM, que também está numa cunha maravilhosa. Vou dar uma olhada aqui na SAM. Olha aí. Ela chegou a perder a cunha, né? Tipo uma XRP da vida. O problema é que o volume da SAM é muito baixo. Nas últimas 24 horas foram movimentados 50 milhões de dólares só. Ah, não, desculpa. 52 mil dólares só. Né? Se fosse 50 milhões, estava bom. 52 mil dólares. É muito pouco. Mas a gente já pode notar aqui uma perda da SAM. Tem até um alarme aqui, né? Para caso ela toque aqui o meu alarme, eu começar a avaliar uma possibilidade de entrada. Tá? A SAM foi uma das moedas aí que no final do ano passado cresceu absurdamente, né? Ela foi criada lá para prever, né, o sentimento do mercado, etc. Outro tipo de sentimento. Chegou a crescer quase 3.000%. Tá? E agora ela formou essa grande cunha aqui. E a gente está na eminência aí de um rompimento dessa cunha ou de um reteste aqui dos últimos fundos. Né? Não dá nem para precisar aqui um suporte perfeito. Né? Seriam mais ou menos 41 centavos. Vamos ver se faz alguma referência aqui ao passado. Faz, né? O topo anterior do passado. Então esse é o suporte mais importante. Caso ela quebre aqui essa lateralização, aqui, essa zona em 60 centavos, já daria para comprar aqui e pensar em um longo prazo, uma correção maior. Né? Primeiramente a gente vai buscar a média de 200, né? Algo próximo a isso, uns 50% de lucro. E em seguida aí, tentar carregá-la mais ou menos, pelo menos aí, para uma grande correção que ela possa vir a fazer. Tá? 60%, 50% eu já descarto. Eu teria um alvo aqui próximo a 23%. Tá? Caso ela vença aqui a M200 do diário, eu tentaria buscá-la aqui perto deste ponto de resistência em 2 dólares. Tá? Esse aqui seria mais ou menos meu alvo, 1,80, 2 dólares. Um alvo para longo prazo, ou para quem quer montar em uma carteira e colocar algumas moedinhas. Né? É bom estudá-las antes, mas mesmo que seja graficamente, né? Não digo nem na análise fundamentalista, mas eu digo pontos de saída, quanto você quer perder, quanto você não quer perder, caso você queira montar uma pequena carteira aí com essas sugestões baseadas na análise gráfica. Tá? Além da SAM, a gente tem a BTG, cara. A BTG ela tá no margem e ela tá formando um ombro, cabeça a ombro e tá com um volumezinho interessante. Ela tá figurando ali entre as 20 maiores de volume da Bitfinex. Ela tá com 1 milhão, mais ou menos, cerca de volume negociado nas últimas 24 horas. E eu identifiquei aqui uma possibilidade de OCO, tá? Se a gente descontar aqui aquelas sombrazinhas aqui, a gente pode ter feito aqui um OCO, um ombro, cabeça a ombro. A gente tem aqui essa linha de resistência que está sendo quase rompida aí, né? Já foi testada por algumas vezes. E talvez vencendo essa área aqui, né? Ou seja, compra só acima da M200, tá? Vencendo essa área aqui de 30 dólares, já dá para pensar numa pequena possibilidade de compra. Se romper aqui os 34, 35 dólares, é compra mesmo para longo prazo, vencendo a M200. A gente vai ter um suporte, uma resistência aqui em 39 e 50 dólares, tá? Nessa faixa, pode ser que o preço agarre, mas meu alvo final ficaria ali em torno de 77 a 87 dólares, aqui 85 dólares, aonde é uma região antiga, né, de abertura aqui do preço, que foi um suporte antigo do preço, agora resistência. Isso é o que a gente tem de análise para hoje, tá? Já passou muito tempo, o vídeo já ficou muito longo. Eu vou voltar lá no Bitcoin só para falar, só para dizer aqui do ponto aqui de afunilamento dele, que eu esqueci de falar, o prazo, né, para a gente poder imaginar aqui algum prazo. O que a gente tem em mente aqui no Bitcoin é o seguinte, ó. O preço pode permanecer aqui andando de lado, por mais que perca esse suporte comentado aqui em 6.530, caso ele continue respeitando a LTA aqui formada, a gente teria ali um prazo máximo de afunilamento para ele até 27 de novembro, tá?
Então, talvez, caso o preço respeite essas LTAs que foram formadas, a gente teria aqui um prazo máximo de rompimento aqui dia 1º de dezembro, tá? Pode olhar aqui embaixo na data lá embaixo, mais ou menos 1º de dezembro, a gente teria esse rompimento aí, tanto para cima quanto para baixo. Caso rompa para baixo e o preço volte a respeitar esse suporte de 6 mil dólares, o preço trabalharia então entre a média aqui do mensal, né, entre 6.400 e 6 mil dólares, né, seria ali talvez um novo ponto de resistência, né, junto com a LTB. Né, o ponto máximo de rompimento do Bitcoin aqui ficaria de fato em 30 de dezembro, tá? Essa faixa verde aqui é uma LTA principal do Bitcoin, então eu não acredito nem que ele rompa. Talvez ele só romperia aqui próximo a 17 de dezembro. É difícil que rompa muito afunilado assim, tá? Geralmente o preço costuma tomar um movimento bem antes, né? É difícil que ele fique muito afunilado até que ele tome aí uma decisão ou um ponto de rompimento. Mas caso aconteça, a gente pelo menos tem as previsões do prazo máximo, né? Seria aqui 31 de dezembro e dia 1º de dezembro aqui seria esse período máximo do preço poder estar se afunilando aí. Perfeito? É possível que ele tome uma decisão antes, que ele se afunile até aqui, e em 20 de novembro ele tome alguma decisão, um pouco antes, entendeu? Mas é cedo para falar. Tá? Lembrando que amanhã aí a gente vai ter, amanhã não, dia 26, a gente tem o fechamento, o vencimento, né, dos contratos futuros da CME Group, lá em Chicago. Então, costuma rolar alguma volatilidade, né, apesar do volume tá baixo. O último fechamento, que foi agora dia 18, que foi do CBOE, a gente não teve grande oscilação no preço, mas é possível aí que a gente venha acabar perdendo essa região de 6.500, já que a gente não vê força mesmo compradora nenhuma, nem vendedora também, né? Mas a vendedora está mais presente na tendência de baixa aí que vem acompanhando o preço desde o início do ano. Então isso aí é o que temos por hoje e o que a gente pode esperar aí nos próximas semanas e meses do Bitcoin, tá? Enquanto no curto prazo a gente fica lá no grupo e no canal de sinais. E para longo prazo é basicamente o que foi passado aqui hoje. Forte abraço, desculpa a demora e até mais.